Olá, investidor! Inicio agora o programa Flash, 11 horas e 47 minutos, terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Nós temos um final de manhã, um tempo bom aqui em São Paulo, 15 graus, sol, céu aberto. Eu desejo um bom pregão a todos. Eu vou começar com o racional do dia, né? Nós o fizemos ontem aqui através do YouTube também, no mini índice. Ontem a gente falou numa saída ali de 102 mil pontos para buscar algo perto aqui do fundo anterior, né? Até então 103, 125 e logramos êxito, pelo menos na leitura intraday. E hoje a gente vai colocar aqui novamente o livro de ofertas. Eu falaria em compra de novo nos 102 mil pontos. E acredito de novo que possa chegar no 103, 103 e 100. Por quê? Aí eu vou citar algumas situações aqui, alguns fatores, né? Essa LTA aqui poderia deflagrar o padrão da alavanca, não se aplica. Veio na mínima de ontem. Vamos remarcar aqui então a mínima de ontem 101.760 e a de hoje 101.700. Eu vou marcar o ponto mais baixo aqui. E a Cristal está aqui comigo, que ela dê muita sorte. Ontem tomou vacina. Então, ó, 101.700. Na verdade aqui eu ia traçar aqui uma reta, mas eu nem vou traçar, acho que não faz sentido nesse momento. Na verdade, o que nós temos aqui é um retângulo. Vou traçar uma elipse aqui. Então é um retângulo, né? Se esse retângulo for rompido para baixo, as coisas complicam um pouco para quem está na compra. Uma vez rompido para cima, ele pode ser duplicado, jogar o preço aqui no gap. Algo aqui perto de 105.410, sem antes, né, ter que romper o fundo anterior. E até essa máxima recente aqui na boca do gap, região de 104 mil pontos, que possivelmente será testado de repente se romper esse retângulo. O ponto mais alto do retângulo 104.435, né? Então é uma hipótese aqui. E a gente observa também as bandas de Bollinger justapostas, né? Tanto no 30 quanto no 15 minutos. Isso é algo, na minha visão, extremamente relevante. Nos dois tempos gráficos a gente tem as bandas justapostas. Então, eu acredito, eu vou fazer um vídeo. Eu não vou fazer as carteiras, eu vou fazer as carteiras quando começar a reagir, que não faz sentido, né, nesse momento. Mas então eu vou aproveitar, vou fazer um vídeo mais longo falando dos benchmarks, dos ativos fixos, tal, que aí eu acho que é mais útil nesse momento que a gente tem que ter uma visão macro, de orientação, aquela coisa toda. E amanhã nós faremos a rolagem do IN M de Maresias 22 para o IN Q de Queijo 22. E como eu sei que esse tipo de pergunta vai chegar para mim por e-mail e também através das redes sociais, né? Eu já vou responder coletivamente. Então sim, nós faremos a rolagem, né? Pergunta e resposta número 1. O próximo contrato é o Q, o INQ21, né? Com certeza eu vou receber e-mail, direct perguntando até no Facebook qual que é o próximo código. E ponto número 3. Professor, amanhã de manhã eu vou estar enrolado, eu vou estar em trânsito, eu vou estar numa reunião, ou sei lá, eu não quero acordar no horário para poder rolar, enfim. Posso fazer hoje? Pode. Que horário? Entre 17 e 18, que já vai ter algum nível de liquidez no Q de Queijo 22. Agora, oficialmente, logo após a abertura amanhã, eu vou mandar o comando, a gente rola.
Ordens a mercado, mesma quantidade. Como provavelmente alguns alunos devem ter algum tipo de problema com margem na corretora devido às quedas, conversa com risco hoje, ó, eu vou rolar amanhã, tá tudo certo, ou amanhã cedo. E procurem comprar primeiro o que, por exemplo, eu tô com 500 Win M de Maresias 22, eu vou comprar primeiro 500 no queijo 22, depois eu vendo, por quê? Se não, de repente, você zera a posição no M e não consegue se posicionar no Q, aí você fica de fora e o mercado dispara, por exemplo. Ok? Ó, então já está subindo. Professor, até o final da gravação hoje, você acha que o mercado vai estar quanto? 102.900, por ali. Até o fim da gravação. Aí a gente tem o milho aqui na tela. O milho até segunda ordem aqui, ele está numa retração de Fibo, né? Eu vou deixar ainda mais discreto aqui esse traçado. Então está numa retração de Fibo, acho que tem tudo para montar fundo aqui, começar a subir, mantemos a posição. E o que dizer sobre o BOVA11, né? O BOVA11 ele procura, né, uma situação, um ponto aí onde encontre compradores. A gente tem aqui um primeiro gap. Aí temos aqui um segundo gap. Essa marcação de fundo aqui não se aplica. O que eu acho importante que nós marquemos é o 9863. Né? Claro, né? Acima de 9863 ele mostra alguma força. O candle de ontem é um martelo, né? Ah, ele não é perfeito, ele não é verde, mas o martelo pode ser vermelho, claro, né? Teria que ter uma sombra um pouco mais longa, um corpo um pouco mais comprimido, mas é um martelo, né? A máxima desse martelo no BOVA11 é 100 com 23, está longe da média de 21 e pode formar uma pinça, né? A mínima de ontem é 98,07, a de hoje 98,07 também, então a gente pode ter aqui a formação de uma pinça de fundo. É uma hipótese, mas tem que pelo menos fechar, pelo menos de lado hoje, né? Ou leve queda, leve alta. Aí nós temos aqui uma região de suporte a 102,385. Eu acho que essa LTA se aplica ainda. Se o mercado saltar acima dessa LTA e trabalhar dentro da banda, entre as bandas, né, superior e inferior, vai chamar a atenção do mercado, aí vai começar a subir pelo menos até uns 108 mil pontos no curto prazo. E aí nós temos o gráfico do dólar, né? O gráfico está sinalizando o topo. Olha, a distância em relação à média de 21 não é tão grande, é uma distância relativamente moderada, mas assim, o sinal importante seria o dólar começar a cair e fechar dentro da banda, né? Aí nós teríamos um fora da banda dentro da banda, né? E no intraday a gente percebe duas coisas aqui. Deixa eu estender aqui essa reta, depois a gente apaga. A gente percebe uma possível formação de um topo mais baixo que o anterior. Aí você fala, mas isso daí é um mastro bandeira. Teria que ter uma bandeira um pouco mais curta, tá parecendo uma distribuição para descer. Então, claro, né, a região de 5.114.500, que outrora era a mínima, agora a gente está falando em 5.110.500. Vamos aqui atualizar. É o ponto a ser vencido pela venda, né? E aí teria, no mínimo, aqui alvo, objetivo no gap, né? Então poderia se aproximar dos R$5 novamente. É o caminho mais provável na minha leitura e interpretação dos fatos. Ok? Deixa eu só responder. Só responder um negócio aqui no WhatsApp, pessoal, rapidinho. Um segundo aqui.
Maravilha. Estou falando com os prestadores aqui. Muito bem. Eu estou numa fase com algumas obras rolando, algumas coisas sendo resolvidas, alguns problemas mais complexos. Muito bom. Muito bem. Uma fase desafiadora, mas a gente está aí na luta, sempre com a cabeça erguida e firme para resolver os problemas. Então aqui me parece uma distribuição, né, para um mergulho. É claro, né, amanhã tem a super quarta, Fed, tem Copom, tem vencimento do mini índice, amanhã do índice futuro cheio naturalmente, tem vencimento de opções, na sexta aí o feriado, então é um cenário realmente desafiador, né? Mas que pode de repente inflexionar esse mercado e trazer um ânimo comprador aí à tona, enfim. Aí vemos aqui o DI, um F25. O DI deixa para trás um topo anterior, né? Eu acho que deve marcar os pontos aqui a 12.815 primeiramente. Foi atingido, uma vez abaixo de 12.815 pode sinalizar algum arrefecimento, e pontos aqui intermediários sendo esses 12.710, a máxima do dia 16 de maio, e também 12.760, a máxima do dia 8 de junho. Por fim, eu vou traçar uma outra LTA. Pessoal, nesses momentos de turbulência do mercado, algumas situações. Primeiro, não se esqueçam, então os juros é isso aqui. Talvez valha até a pena a gente marcar também o 12.760, eu vou explicar por quê. Então, nesses momentos de turbulência, safra de milho teve piora, aí o preço do milho não sobe aqui no Brasil, é um caso sério. É realmente um período desafiador para todos nós. Legal. Então 12.760, por que que esse ponto ele é bastante importante? Porque, vamos lá, existe um pivô aqui acionado, né? Nós temos um fundo. E, juros tem tudo a ver. As nossas carteiras são inversamente proporcionais a juros. Tem o Copom amanhã, né? Então nós temos fundo, topo, fundo. Acionou um pivô de alta a 12.760. Se voltar a trabalhar abaixo, aborta o pivô. Mas o 2.815 é um... Por exemplo, se eu fosse operar juros, eu venderia metade da posição na perda de 2.815 e outra metade na perda de 12.760. Seria a minha estratégia para operar juros nesse momento. Aí nós temos China 11. Aqui na tela, China 11 mostrando resiliência. Tem um detalhe. Foi uma situação de compra realmente ontem no topo anterior, na média de 21. Quem tem o ativo aí, porque usou o nosso racional, você pode de repente estopar pelo intraday, estopar no tempo, no preço. Mas aparentemente China 11 vai subir, porque assim, se China 11 está subindo, com tudo caindo, tem uma grande possibilidade de continuar em alta, né? E lembra, pessoal, de uma estatística, uma delas, né, eu falei no Instagram, é mais uma brincadeira, mas já aconteceu várias vezes. Quando o Ben Bernanke, Zé Vendinha do caramba, ex-presidente do Fed, abre a boca, geralmente o mercado ele vai no sentido contrário. O Ben Bernanke andou abrindo a boca nos últimos dias.
né? Ele é o Zé Vendinha americano. E tem outra coisa, ontem foi um dia de sangue, né, mundo afora, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, e na China subiu, e subiu 1,02, então é um sinal, e outra coisa, né, na China, acima de 3.290, mira 3.500, né, dentro, sei lá, de uma semana de negócios. E a alta começou pela China, então pode ser um sinal de virada, sim. Estatisticamente costuma acontecer. Consequentemente, o China 11, para quem tem, de repente dá para administrar e seguir com operação. Vale, eu entendo que hoje, né, quem é das antigas aí do mercado, né, sabe que sempre teve esse lance, né, entre Petro e Vale, essa coisa toda. Hoje eu seria comprador de Vale, né? Tecnicamente nós temos um sinal. Se houver o rompimento de 82 e 87, aciona o sinal e vai ter uma simetria em V com alvo 90 e 89, até para a galera que opera opções. Hoje eu seria comprador de Vale e ou minério. Minério a $133 é oportunidade, no meu entendimento, né? O petróleo, o que eu já penso sobre o petróleo? O petróleo está em alta, ok, mas o petróleo em alta é sinônimo de inflação. Então seria desejável, seria interessante para o mercado como um todo, pode ter uma porrada no setor petrolífero no primeiro momento, pode, mas petróleo em queda teria inúmeras vantagens. Arrefecimento da crise dos combustíveis aqui no Brasil, redução de inflação mundo afora, né? Diminuição de gasto com transporte, por exemplo. Então, um petróleo em queda seria altamente benéfico, né? Então, eu compraria petróleo. Eu acredito que tem espaço para cair, sem contar em qualquer manobra que venha da OPEP+, para derrubar o ouro negro. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, o petróleo Brent, não tem exatamente um sinal de topo. Ele está rompendo pivô de alta 12436. Mas pode, se de repente começar a ceder aqui no intraday, deixar um topo duplo, né? Assim como o petróleo WTI nos Estados Unidos. Pode, ao mesmo tempo que ele pode acionar um pivô a 123,18, ele pode, se começar a trabalhar abaixo de 123,18, deixar aí no ar um topo duplo. No caso do WTI, o eixo fica por conta de 117,47, alvo mínimo a 111,20. E o Brent, negociado na AS em Londres, o eixo fica em 118,98 e alvo a 112,52. Bolsa do Japão. Minha opinião, essa madrugada pode abrir em alta, deixando o bebê abandonado ou uma estrela da manhã. Aqui ela deu sinal, né? Foi exatamente no alvo, Bolsa do Japão, ó. 23,338, um alvo simétrico, ombro, cabeça, ombro invertido. Aí deixou uma estrela cadente, gap de fuga, medida e agora exaustão. Então provavelmente vai inflexionar, né? A minha leitura para a Bolsa do Japão. Daí nós temos os títulos americanos de 10 anos. A gente tem a maior inflação, né, desde 1980. E hoje, né, ontem, para vocês terem uma ideia, tinha 30% de chance, né? Apontava-se estatisticamente 30% de chance de uma alta de 0,75 amanhã, agora chegou a bater 95 alguns minutos atrás. Depois do PPI, talvez tenha reduzido um pouco, eu posso ver daqui a pouco. Agora o Zé Vendinha brasileiro falando que vamos aprofundar as privatizações. E pessoal, fases, por exemplo, deixa eu procurar aqui algumas notícias, eu vou falar um pouco para vocês. Tem fase, por exemplo, eu já cheguei a pegar fase aí, de ter 4, 5 obras em andamento, zero problema nas obras, ia lá, comprava um negócio, administrava, visitava,
né, tranquilo, assim, 5 obras, comprava móvel, vinha perfeito, tal. E aí a bolsa andando, isso tanto na compra quanto na venda, tá? Vendido na bolsa, o mercado descendo, ou comprado, carteira subindo. Então o que eu fazia? Eu estudava, mantinha serenidade, pés no chão, né? Um comportamento sereno, tranquilo. E nas obras, nesses momentos de serenidade, procurava aprender. Né? Você pode falar, eu vou dar uma relaxada, tá tudo sob controle, não. Nesse momento, além da gente pegar um mercado turbulento, a gente vai superar e vai passar aí depois semanas e meses com muita tranquilidade, com ganhos e boas novas. Eu estou passando também uma fase no setor, ao mesmo tempo que eu consegui alugar todos os imóveis, a gente acabou uma correção no sábado que deu trabalho, eu tive que atuar em campo para ajudar a resolver, para não ter que quebrar tudo lá. Graças a Deus deu certo. Tem algumas outras que estão finalizando, mas um ou outro trabalho está realmente bastante penoso, né? O que a gente tem que fazer? Calma, serenidade, colocar em prática o que a gente aprendeu, fazer as coisas passo a passo, que aí dá tudo certo, né? Trabalhando, mentalizando positivamente, se esforçando, mas sempre com serenidade, fazendo as coisas. O que não pode é você ou desistir, né, ou de repente trocar os pés pelas mãos, se exaltar e criar novos problemas, principalmente, né? Você não pode criar novos problemas. Eu acho que aí está a chave, né? Isolar o problema e não criar novos problemas em cima de alguma adversidade. Então os estrangeiros, dia 10, 110 milhões praticamente de saldo, né? Quando a gente olha aqui o saldo acumulado, está batendo quase 3 bi. Então quase 3 bi não é qualquer coisa, né? Mais o saldo de hoje praticamente 2.700. Sem contar que desde o dia 19 de maio eles estão comprando. Desde o dia 20, vai. Então, os estrangeiros eles reduziram de 13 para 6 bi o saldo em junho, né? E eles estão acumulando 3, né? Deixa eu só explicar para a pessoa que eu estou gravando aqui que está difícil. O que eu digo, é uma fase realmente complicada. A pessoa combina com você uma coisa e faz outra. Aí as coisas vão embolando, mas vamos em frente aqui, pessoal. Como aqui é a vida real, né? Vamos em frente aí com tranquilidade. Tá difícil da pessoa entender que eu não posso ouvir os áudios e conversar agora, mas vamos em frente. Então quase 3 bi. Então se você pegar de meados de maio para cá, tem 10 bi de saldo. Isso não é qualquer coisa, né? E hoje, né, a gente teve os dados de serviços muito positivos, ó. Volume de serviços prestados tem alta de 9,5% no ano e avanço de 12,8% em 12 meses. Né? Volume de serviços prestados sobe 0,2% em abril ante março. E o volume de serviços prestados sobe 9,4% em abril ante abril de 2021. São dados muito bons que nós tivemos divulgado aqui no Brasil. E a gente teve o PPI norte-americano, que é o índice de preços de inflação ao produtor, alta de 0,8 em maio, a previsão de 0,8 mesmo. E o núcleo subiu 0,5, a previsão era 0,6. Então veio 0,5. Previsão de 0,6 veio menos pior que o esperado, digamos, da inflação. Né? Então, são dados que vieram melhor do que aquilo que se esperava. Né? Tem aqui uma reportagem da OPEP+, né, que fala que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo deixou inalterada a previsão de aumento da demanda global por petróleo em 2022. Né?
E o que diz aqui? A OPEP espera que o arrefecimento dos gargalos da oferta contribua para sustentar a demanda por petróleo, bem como a retomada do turismo global. Então a OPEP+, não está a fim de... Se a OPEP+, cortasse produção, por exemplo, o petróleo iria para $150 no momento. Se eles aumentarem a produção, poderia cair para 110. Mas o que precisa mesmo é ter arrefecimento na guerra Rússia-Ucrânia e alguma mudança de um aumento significativo mesmo de oferta em barris por dia ou algo que não esteja no radar para derrubar o petróleo. Mas em especial algo que venha da guerra Rússia-Ucrânia, que não tem nenhum sinal que vai arrefecer, ou simplesmente o mercado começa a entrar numa espiral de redução de demanda, começa a cair. Aí muitas vezes as notícias acompanham o movimento e não ao contrário. Perfeito? Então hoje eu particularmente não teria uma exposição ao setor. Petrobras, né, tecnicamente parece aqui uma estrela da manhã, com alvo aqui talvez a 31,30, mas tem que passar as médias primeiro. Small 11 é uma baita de uma oportunidade, né, histórica, continua sendo na minha visão. Está abaixo do fundo anterior. Né, o índice de energia tem um martelo. Né, esse martelo eu acredito que seja acionado ainda hoje. Né? Então, além de ter um martelo, né, uma distância expressiva em relação à média de 21, o martelo será acionado no rompimento de 78,515. E se for e tiver um fechamento dentro do território delimitado pelas bandas, vai ser algo muito positivo. E nós temos posteriormente o índice de consumo, que ele está nos arredores, né, na órbita de uma linha de retorno, né, que gerou um repique no início de março, depois uma grande inflexão entre meados de março e início de abril, esse movimento de alta que nós vimos por último. Então, como o mercado tem memória, pode repetir-se esse movimento. Índice do setor imobiliário, a gente tem duas mínimas próximas aqui, pode ser um padrão denominado tweezer, né, ou pinça de fundo, especialmente se adentrar o território delimitado pelas bandas e romper a média de 5, que está logo acima aqui da banda de Bollinger inferior. E nós vamos ter aqui o índice de materiais, né, que está na mesma região que marcou fundo, tanto no final de abril, quanto depois em meados de maio. Né? Então, uma sequência de candles vermelhos, está na hora aqui de um alívio, de um movimento de inflexão, e tem provavelmente nos metais, né, o principal driver, o principal trigger para tal. Então, um minério em alta, ele pode naturalmente impactar os Minas, CSN, Seminger, Dow, Goal, e a gente tem um movimento forte aí de inflexão. Depois eu volto aqui para fazer os ativos fixos. Vamos dar uma olhada aqui nos benchmarks internacionais. Então vamos ver. Bom, falando aqui de Bitcoin, mantemos a posição. Parabéns, aí muita gente quer dizer que eu acertei o movimento. Você trabalhou vendido? Se não trabalhou vendido, não significa nada. Então aqui a gente tem um sinal de fundo. Lembrando que no TradingView, onde a gente acompanha, vira o candle 21 horas. Né? Então tem um sinal, né, de equilíbrio. Vamos ver aqui o BIT H11. BIT H11, um mega gap aqui. Né? Quem não tem conta em exchange, o BIT H11 é uma alternativa ao Hash 11, que tem um terço de Ethereum na sua composição, um pouquinho de Litecoin também. Ficam aí como alternativas. A gente comentou sobre o milho, o DI. Tem o Bovespa em dólares aqui na tela. Bovespa em dólares, uma região de suporte importante. Tem tudo, né, para formar fundo, precisa começar. Tem gap número 2. Aqui ficou uma ilha de reversão, trouxe o preço na base aqui da figura. O DXY, que é o dólar quanto uma cesta de moedas, o ponto de referência é 105.005. Abaixo dele eu trabalharia vendido. Acima dele a gente tem um pivô.
acionado, então não faria sentido. Uma das boas novas de hoje, a gente tem o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, subindo mais de 1%. Seria um sinal, né, de fluxo comprador para os mercados emergentes, entendendo que está barato, né, que foi um movimento exagerado? Eu acredito que sim. Né? Índice DAX numa região de suporte importante. Longe da média de 21. Aqui no Eurostock 50, a gente tem a perda de uma LTA. Para haver algum nível de reação, eu entendo que o fundo anterior é essencial, né, o 3448.8. O mercado voltar a trabalhar acima desse patamar, penso que tem tudo para isso no curto prazo. Mesma leitura aqui, ó, perda de LTA na Bolsa da França, se não reagir, pode vir nesse fundo anterior mesmo, e acima da máxima do dia 9 de maio a 6.086. Pode ter até um movimento eufórico, aí uma barra forte rasgando o gráfico para cima, indicando fundo em inflexão. Reino Unido veio abaixo do fundo anterior, mínima do dia 12 de maio a 7.158 e já está acima, sinalizando realmente fundo. Então é das bolsas que a gente tem. É sempre a bolsa diferente, né? Daqui a pouco ela vai estar positiva aqui provavelmente. E é um sinal interessante, sinal de fundo. E o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, preserva aqui a mínima do dia 10 de maio a 28,57. Eu interpreto a movimentação no EWZ como fuga, medida e exaustão. Né? E o BZQ, ontem eu até coloquei, né, que o BZQ é uma das variáveis que eu interpreto para entender que há um fundo em formação no Ibovespa, porque ele é inversamente proporcional vezes 2, está sobre uma LTA, então continuo entendendo que nós temos um gap de fuga, medida e exaustão e que ele vai inflexionar e vai descer, é a minha interpretação. E uma outra boa nova, né, além do MME, que mede fluxo para mercados emergentes, é um sinal de topo no VIX, né? Ele está abaixo do topo anterior, máxima do dia 19 de maio a 33,11, e mostra aqui uma formação denominada Aramide Topo, a mulher grávida em japonês. Bolsas americanas, será que não fecham positivas hoje? Acho possível, viu? Tá caindo um pouquinho mais de 0,5% o Dow Jones, é uma outra, né? Que somente acima do fundo anterior a 30.635 vai demonstrar força. Esses gaps eu vejo aqui de forma simétrica, né? Então, se você entender o meio do caminho como o candle do dia 10, está perto também de uma virada, de uma inflexão. E nós temos o S&P com a mesma situação, operando longe da média sobre uma linha de retorno. Quer dizer, tem vários ingredientes aí para o mercado inflexionar, né? Lá fora, amanhã, Federal Reserve no Brasil, Copom. Amanhã, vencimento do índice futuro no Brasil. Quinta, feriado. Sexta, vencimento de opções, né? Então, e o índice Nasdaq também aqui numa região bastante deprimida, aparentemente completando. Se a gente entender o meio do caminho como o candle do dia 10, parece que cumpriu o objetivo. Títulos americanos de 10 anos não tem qualquer sinal, salvo abaixo de 3.203, para uma queda mais profunda. Agora, você pode pegar a mínima de hoje também como uma referência importante, que está longe da média de 21. E acho que ficou faltando aqui os ativos fixos, né? E o mini índice travou naquele patamar de quando a gente começou a gravar, mas ainda acredito numa recuperação ao longo do dia, sim. Nós temos Ambev. Até a Ambev está em queda, né? Mais forte. Nesses níveis eu já acho que ela oferece sim oportunidade. Acredito que essa linha de retorno faça sentido aqui ser traçada. Com base nessa linha haveria mais espaço para cair, né? Mas se ela começar a subir aqui também, está distante da média, é um ativo de guarda de todo modo, né? Descontada assim, pode bater renda fixa. Parece aqui uma cunha, uma espécie de canal, né, essa movimentação. Aí temos a B3 SA3,
Nós temos um sinal de fundo sobre uma LTA, eu vou reforçar aqui. Ela está pontilhada para facilitar a leitura, né? O ponto alto seria o rompimento de 11,61, fundo anterior, e da máxima de ontem a 11,68. E aí teremos a seguir Banco do Brasil, que eu entendo como bastante atraente esse ponto. Ah, professor, mas está abaixo. Vamos ajustar essa LTA aqui direitinho. Ah, está abaixo de uma LTA, correto. Na verdade está cravada se a gente traçar de forma milimétrica aqui, então tecnicamente é uma região de oportunidade, né? E nós teremos a seguir Bradesco, que indica aqui uma formação de pinça, provavelmente uma formação de pinça de fundo, portanto oportunidade, quando a gente tem as mínimas justapostas, né? 18,67 e 18,68, e a seguir teremos Itaúsa, também tentando ali sobre uma região de fundo anterior, vamos marcar aqui na tela, 8,679, 8,68, né? Tentando montar uma pinça de fundo, uma região interessante. Imaginem, por exemplo, que Itaúsa respeite esse fundo. Ela pode começar a subir através de uma simetria em V e o rompimento de 9,59, de 9,61 seria um eixo de W aqui. Uma hipótese interessante. E TUB, né, cravada numa LTA. Eu vou reforçar essas duas retas aqui para que vocês possam visualizar melhor, né? É uma região tecnicamente de compra. E se romper 24,13, aciona um martelo e a gente teria também um fora da banda dentro da banda. Sambi 11. Ela tem um fora da banda, se adentrar aqui o território entre as bandas, fora da banda, dentro da banda, e se romper 31,03, levar a média de 5, seria um forte padrão de inflexão, provavelmente haveria um aumento de volatilidade. E por fim, BPAC, veio no 21,38, deixou um sinal, nós temos um martelo, com gap inclusive. Temos aqui um gap. E o ponto alto, né, seria o rompimento de 22,19, que acionaria esse martelo, adentraria o território da banda, preencheria o gap, provavelmente levaria junto a média de 5. Portanto, um movimento que eu entendo como sendo de oportunidade. Mini índice, um pouco de força compradora não faz mal a ninguém, né? A gente vê ainda, assim, tem que ter muita, mas muita. O Cartesian novamente apagou os meus estudos no intraday. Vamos lá, eu sou duro na queda aqui, faca na caveira, mas tem que ter uma paciência de Jó. Então vamos marcar aqui de novo. Uma paciência de Jó mesmo. Então vamos lá, 101,700. Então está aqui marcado. Marcar aqui em cima 106,250. Marcar também o gap, né? Esse gap é alvo, né? Nós temos as bandas de Bollinger. Eu comentei que poderia estar perto de 102,900 ao fim da gravação. Não tá, mas se eu ficar gravando aqui mais uns 15 minutos bate. Eu vou ver os comentários do YouTube daqui a pouco. Qual que é o grande lance aqui, né, pessoal? O grande lance é romper essa região aqui dos tetos, né? 103,435, 103,470, 103,400, 103,355. Ó, o livro vai equilibrando aqui. Se ficar 50 por 50, 50, ela vai estar no 102,700, 102,800. Ok? Se bobear, eu vou ver os comentários do YouTube agora. Se bobear, quando eu voltar, vai estar 103,600.
por aí. Então, eu fiz questão de não ler os comentários para ver como é que a galera se manifesta no momento de adversidade, para ver até onde a gente tem apoio, onde tem críticas, para ter um termômetro real aí da situação de como encara esses momentos da nossa comunidade, né? Tapinha nas costas quando tudo dá certo é fácil, difícil é quando a gente tem um movimento contrário. Então vamos lá, uma pergunta: o que move o mercado são os desenhos gráficos ou velas ou economia real? Quem está dizendo é o Márcio Chapa, um querido amigo, sempre muito inteligente, muitas vezes antagonista, mas sempre com muito respeito, muita ética. Vamos acompanhar o movimento dos estrangeiros. Se a Bolsa Americana continuar a cair, não tem jeito, é caixão. Concordo com você. Como amanhã tem o Fed que está precificando o mercado, pior cenário, qualquer coisa menos pior do que um cenário catastrófico pode gerar uma inflexão. Eu acho, Márcio, que 3 coisas movem os mercados: fundamentos, gráficos e também o fluxo, né? E os estrangeiros estão voltando. A economia real quase sempre é enganosa, né? A gente viu, por exemplo, no auge da pandemia, o mercado renovando máximas históricas, né? Porque já se precificava um movimento comprador ali na frente. O grande problema do mundo agora é a inflação, além da China, onde a inflação está controlada e provavelmente teremos estímulos para a economia real, mas a inflação mundo afora, e a chave pode estar no petróleo. Um petróleo mergulhando para $100, $90, se o fizer, pode ser, entre aspas, a solução de grande parte dos problemas. Perfeito? João Vinícius, boa semana, querido amigo. Pessoal, eu vou comentar, eu sei que a parte que tem mais audiência quando eu leio os comentários. Não se esqueçam de pedir para as corretoras alocarem as ações de você como garantia BMF. E em momentos turbulentos, as corretoras têm ali alguns produtos que algumas chamam de carta fiança, de conta margem, que pode valer a pena para segurar as posições no movimento adverso. Senão você é zerado total ou parcialmente, fica de fora e depois o mercado se recuperar. De repente você paga uma taxa pequena por dia. O mercado anda aí uns 2, 3%, normaliza as suas posições e você segue o baile aí e surfa a recuperação. Então, muito importante negociar com a corretora para manter as posições, caso esteja dentro do manejo de risco nesse momento. Alguns, como saem um pouco do manejo de risco, eu sei porque me escrevem, eu estou respondendo isso de forma coletiva porque eu sei que não é algo isolado. Ok? O João Vinícius. Boa semana, querido amigo. Como já foi comentado aqui por um investidor, impressão minha, após 2020 o mercado não tem respeitado tanto a análise quanto antes. Tem, mas em alguns momentos ele distorce, né? Então realmente ele distorce. Principalmente, João, quando a gente tem uma semana com feriado, Copom e Fed na mesma quarta e na sexta-feira vencimento de opções. Aí a adrenalina na veia mesmo, né? Pois lembro das suas pertinentes análises de 2019, acertava tudo, agora parece que o cenário nacional é diferente. A gente foi muito bem, né? 17, 18, 19, 16, 15, 14 a gente foi muito bem. 14, 15, 16, 17, 18, 19, em 20, no pós-pandemia nós fomos muito bem também. 21 foi um ano mais complicado. Em 2022 também está desafiador, mas a gente vai virar o jogo aí, por isso que tem que tomar cuidado com o tamanho de posição, com o manejo de risco, para conseguir surfar a recuperação depois, né? Eu creio que a gente pode terminar a semana perto do 108, do 107 ali, João. Entre 108 e 107. Eu acredito que sim. Que Deus ilumine a todos nós, muita saúde e paz, vamos em frente, firmes na luta. Deixa eu só colocar meu celular para carregar, pessoal, eu já volto. Aqui é Vida Real, só um minuto. Eu coloquei ali para carregar, que aí quando eu terminar aqui a gravação já está tranquilo, aí eu pego aqui a... É que eu tinha combinado alguma coisa com alguns prestadores, um veio, o outro não, e o que não veio fica me mostrando coisa de uma outra obra, eu só quero saber que horas ele vem, né, para eu me programar, para ver se eu saio para almoçar, se a gente não sai, se eu vou fazer outras coisas, se eu gravo uma live, enfim, a pessoa não... Eu pergunto uma coisa, ela responde outra, mas está tudo certo.
Tomás Bolzan, olá professor, da última vez que escrevi na semana sugeri uma saída parcial ou até virada de mão se o mercado não der sinais de reagir acima da média móvel de 72. Foi o que fiz e me salvou, parabéns, já estou positivo no grupo, pois há alguns giros na carteira. Essa é a ideia, pessoal, a Top Traders ela é uma referência, às vezes você acompanha 2, 3 profissionais, se bem que alguns somem, né? Os que eu acompanhava sumiram todos, inclusive aqui no Brasil e fora. Um estava atrelado lá a Robinhood e Robinhood quebrou praticamente. O outro era um cara de Charles Schwab, saiu, foi não sei para onde, sumiu. E aqui no Brasil o cara sumiu também, disse que trocou de casa, enfim. A Top Traders, independente de qualquer coisa, está sempre aqui. Mas não acompanha só a Top Traders não, acompanha pelo menos uns 3 profissionais. E aí você faz a média e tira as suas conclusões. Que vai ter fase que eu vou acertar tudo e vai ter fase que por mais que eu trabalhe eu não vou acertar. Aí você tem que fazer a média, né? Não seguir cegamente, não é um copy trade aqui. Então vai ter, eu vou sempre, o que eu prometo? Trabalho duro, dedicação, estudo, doação, viver a bolsa, trabalhar em prol de vocês, viver pelo aluno, tal, isso eu sempre vou prometer. Agora eu não posso prometer acertar, porque eu posso ter um racional e eu posso estar errado, né? Não é que eu queira errar. Então, estude com 2, 3 profissionais, aí você tira suas conclusões e monta as operações, né? Eu nunca defendi aqui que eu tenho uma verdade absoluta ou que eu sou imbatível, mesmo porque eu não sou Deus. O que você sugere? Nesse momento, manter, só vamos ter melhor após as eleições ou pelo menos no primeiro turno, as ações mais voláteis, será hora de fazer um médio, visto que já caiu demais, ou esperar cair depois para entrar. Eu acho que o Local Web e Natura, que você está falando especificamente, vamos ver. A Local Web é um ativo de fluxo, né? A minha ideia é como eu comentei anteriormente, né? É fazer novas entradas lá pelos 114 mil pontos no índice e fazer trocas a 116. Então continua sendo isso, então portanto nós mantemos. Eu acho muito melhor, por exemplo, você fazer um médio numa ação como o Santos Brasil ou Porto Belo, por exemplo, do que na LW ou na Natura. Eu acho que são ações com fundamentos mais firmes no momento. Ok? Ou uma Renner da vida, Neogrid, Aeres. Ok? Elas não têm sinal de fundo realmente, infelizmente não. Jason Machado, professor, concordo contigo, vejamos quantas pancadas de 2018, tranquilidade e observação, sempre superamos, né? Vamos fazê-lo novamente, mas tem que tomar cuidado com a alavancagem para continuar vivo aí quando o mercado iniciar um movimento de recuperação e inverter. Alexandre Rocha, qual o preço de bater no índice? Acho que não vale a pena mais manter as posições. Na verdade, não é exatamente um preço, mas um movimento. A minha ideia é esperar um repique mais forte e trabalhar com stop móvel. A gente vai movimentando o stop conforme a movimentação ocorre e eu acho que assim a gente vai conseguir proteger um possível movimento de recuperação que está por vir. Queridos, é isso, contem comigo, estou sempre lá no Telegram e se hoje for possível farei uma live, mas stories é certeza. Então vamos observar o mini índice, ele não está exatamente no ponto que eu falei, mas ele está reagindo, né? E aparentemente aqui, ó, até para facilitar a nossa leitura, nós temos um triângulo descendente, quer dizer, fundos alinhados e os topos descendentes. Se houver um rompimento aqui de 103 mil pontos, eu não duvido nada que ela venha perto do 105 ainda hoje, né? É claro, né, a resistência principal vai passar por 104,045. Pelo menos acima de 103, eu diria que ela vem no 104,045 ainda hoje. Porque o 103 vai romper a média de 21, consequentemente vai jogar o preço aqui na LTB. As bandas justapostas indicam um movimento forte a seguir, então eu colocaria, né, a mesma história de ontem. No 103 eu estou convicto que bate, 103, 103 e 100 estou convicto que bate. Passou, claro, vai ter resistência a 103,470, vai ter resistência a 103,400, mas eu acho que passa e busca o 104, ok? Então essa é a ideia, vamos em frente, pessoal, contem sempre comigo, um grande abraço e hoje para mim, Ibov a 11 mini índice vai fechar de forma
positiva. Seguimos juntos, pessoal. Valeu!